Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Vamos para a leitura do capítulo 39 de Gênesis, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim o que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Voltamos para a história de José, a partir do momento que ele é vendido para o Egito, especificamente para Potifar, que era comandante do exército de Faraó. Potifar era uma pessoa importante dentro da sociedade e na política do Egito. Ele tinha guardas, ele tinha um exército e ele estava a serviço do Faraó. E José começa a sua vida no Egito por baixo. Ele fora vendido como servo, mas dentro das possibilidades, quando ele estava com Potifar, ele foi conquistando seu espaço em fidelidade a Deus e esforçando-se naquilo que ele tinha como tarefa, como missão de realizar. Dia após dia, ele foi conquistando a confiança de Potifar e Potifar entendeu que o Senhor estava com José. Essa frase, o Senhor estava com José, é o foco principal desse capítulo, que vai ser repetido quase que 5 vezes em curto capítulo de 23 versículos. É a ênfase que o nosso autor de Gênesis quer dar sobre o como José enfrentou os anos de dificuldade no Egito. Não foi reclamando, não foi murmurando, não foi culpando os seus irmãos, mas foi fazendo aquilo que ele tinha para fazer naquele momento, sendo fiel a Deus e sendo fiel à missão, à tarefa e a Potifar, que
vendo que José era uma pessoa esperta, que Deus abençoava todas as coisas nos seus negócios e na sua casa por causa de José, José começou a ser colocado para tomar conta de toda a casa de Potifar, de maneira que Potifar não tinha nenhuma preocupação, porque colocava na mão de José e dava tudo certo. O texto diz que o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José e Potifar ficou tranquilo. Ele pôde se concentrar naquilo que ele tinha que fazer em termos militares políticos e a casa dele estava sempre em ordem. O ponto é que, a partir de aqui, nós temos a crise e o ponto de virada na narrativa, que começa dizendo que José era atraente, que José tinha boa aparência. E depois de um certo tempo, ele começou a despertar o interesse da esposa de Potifar. Provavelmente essa mulher não tinha muito contato com o seu marido nos tempos em que o marido ia para as missões militares. Não sei o que pode ter acontecido aqui, mas a Bíblia dá uma dica que a beleza de José, fora a sua competência, chamaram a atenção daquela mulher que insistentemente e de forma explícita dizia: venha, deite-se comigo. Diante desse convite, diante dessa sedução maligna, olha o que José ele faz. Ele se recusa. Ele não quer fazer aquilo dizendo o seguinte: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Não há ninguém nessa casa maior do que eu, abaixo de Potifar. Tudo Potifar pediu e deixou que eu tocasse e cuidasse, exceto pela senhora que é mulher de Potifar, que é mulher do seu senhor. José era uma pessoa fiel. Fiel ao Senhor, fiel também a Potifar. E longe de mim fazer tal coisa e pecar contra Deus. Ou seja, a dupla fidelidade de José aqui, a fidelidade a Deus e a fidelidade a Potifar, estão muito claros. José não quer pecar contra Deus. José não quer pecar contra alguém que foi tão generoso para com ele, que era um simples escravo que veio lá de longe e agora estava lá por causa de Potifar, numa situação de relativa estabilidade e de relativo conforto. Mas a mulher de Potifar não se deu por vencida, por várias e diversas vezes. Versículo 10. Embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a se deitar com ela e evitava ficar perto dela. De repente, em um dia, ninguém estava na casa e José entrou na casa de Potifar para resolver algumas coisas e estava lá a mulher de Potifar. Ela o agarra pelo manto e volta a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Ninguém está vendo. Eram só os dois. José poderia muito bem ter se aproveitado da sua boa aparência, ter se aproveitado da sua posição dentro daquela casa. Ninguém estava vendo. Seria só um momento de prazer com aquela mulher. E, quem sabe, ele teria ainda uma posição melhorada por causa daquele ato. José não quis embarcar nesse barco que estava destinado a afundar. A atitude de José diante das tentações, a atitude de José diante dessa sedução contínua e insistente, nos mostra o brio e o coração de José. Ele não era mais aquele menininho mimado pelo papai, que dava com os dentes na língua para falar mal dos seus irmãos. Agora ele tinha uma história de sofrimento e uma história na escola do sofrimento a contar. E nós não vemos José tirando vantagem de nada. Ele toma 3 atitudes. Ele se recusa, ele se aparta e ele foge. Às vezes, nós sucumbimos às tentações e às paixões que, vez ou outra, nos assediam, porque nós estamos muito perto daquilo. Porque nós pensamos muito nessas coisas. Mas não, José toma uma atitude totalmente contrária. Ele corta o mal pela raiz. Embora a mulher agarrasse o seu manto, ele tira o manto e foge. Foge,
Mas a mulher de Potifar ficou muito brava por ter sido rejeitada, talvez, e ela começa a fazer o maior escândalo, dizendo de forma injusta e mentindo, dizendo que José havia tentado violentá-la. Diante dos servos, ela fala isso, diante do seu marido, e Potifar, diante daquela situação, prende José e manda ele para a prisão do rei. De nada adiantaram os anos de tanta fidelidade diante de um momento onde José foi injustiçado. Foi esse momento em que ele caiu da posição de conforto que ele tinha dentro da casa de Potifar. Você pode perguntar assim, mas aonde o Senhor estava com José nisso tudo? Por que que Deus permitiu que José fosse injustiçado dessa maneira? A história não termina aqui. A nossa história também não termina nos momentos em que nós somos injustiçados, que nós somos tentados a fazer o mal. Não, Deus, Ele está vendo lá na frente. Ele está testando o nosso coração para que lá na frente Deus possa realmente dar aquilo que Ele pretende dar a você, a mim, como Ele fez com José. José foi preso e mesmo lá na prisão, começando de novo de baixo, ele foi fiel ao carcereiro, ele foi fiel ao seu Deus, e pouco a pouco José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou ele com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro, e dentro da prisão José passou a cuidar de toda a prisão, sem que o carcereiro tivesse que se preocupar. A mesma coisa que ele havia feito lá na casa de Potifar, ele começou a fazer na prisão. Mas não era mais glamuroso trabalhar na casa de Potifar? Sem dúvida, mas a prisão era aquele momento, o seu lugar. E naquele lugar, José foi fiel para com Deus e para com aquele com quem ele estava trabalhando ou quem ele estava servindo. Essa vida de fidelidade e de integridade é algo que com certeza nós devemos tomar para nós mesmos, dentro dos nossos trabalhos, dentro das nossas rotinas. Como que nós nos comportamos em relação à fidelidade? Nós podemos dizer até que nós somos fiéis a Deus, mas essa fidelidade a Deus reverte-se na fidelidade que nós temos uns com os outros, aos nossos chefes, àqueles que contratam o nosso serviço, àqueles que esperam de nós algo. A fidelidade é algo muito importante. É justamente nesse ponto e sobre esse ponto, por conhecer José, que era fiel, que Deus sempre o abençoou. Seja na prisão, seja na casa de Potifar, seja no palácio do faraó mais para frente. Esse José sempre manteve os seus olhos focados em ser fiel a Deus, ser fiel àquilo que ele tinha para fazer e fazer bem feito. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava ao cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizara. A minha pergunta para você é o seguinte: será que as pessoas do mundo podem dizer isso de você, de mim, da igreja, dos discípulos do Senhor Jesus? Olha, ele está fazendo isso, eu não preciso me preocupar porque ele é crente, ele vai fazer bem, com qualidade. Ou nós estamos desonrando a identidade que nós temos em Deus, a identidade que nós temos de discípulos de Cristo, não ouvindo um bom testemunho, mas ouvindo que nós estamos nos aproveitando da nossa posição. Nós estamos nos aproveitando daquilo que nós somos ou aparentamos ser, não para glorificar a Deus, mas para perseguir objetivos escusos. Muito cuidado. Muito cuidado para que você não faça isso. Muito cuidado para que o outro também não seja pego fazendo isso. Ore, cuide do seu próximo, seja fiel a Deus, seja fiel à sua missão aqui no mundo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.